Então, são 2 horas, exatamente. Eu queria dar as boas-vindas aos participantes aqui do primeiro Congresso Internacional do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ. O Simpósio de Literatura Brasileira tem como coordenadores as professoras Laís Ribas Bastos e a professora Vera Horn, a professora Laís da UFRJ, a professora Vera Horn da Universidade de Veneza, Ca' Foscari, e Godofredo Oliveira Neto, da UFRJ, eu. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado por participarem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou manter obrigado a Janda, que está aqui com o duplo papel como monitora, mas também como parceira, colega de pesquisa da universidade, grandes pesquisadores. Então, eu vou manter a ordem, já que a ordem que está no texto, né, que são exatamente a professora Ângela, a professora Mila Leal, o professor Bruno, a professora Júlia de Silva e a professora Karina. Ok? Podemos, então, professora Janda, começar? Tá, então passa a palavra à professora Ângela Dias, que vai nos falar do Lisboa dos Clandestinos, o Sonho Encalhado. Antes do Bruno Santos ter uma dúvida. Bruno? Tô sim, eu queria tirar uma outra dúvida. Pedir para a Janda, já que ela está monitorando o GT, se ela poderia avisar quando faltasse 5 minutos em por áudio, para a gente se baseando e caminhar Tá. para o fim. Pode ser? Então, a ideia, o combinado, assim, eram 15 minutos para cada um. Então, da meia dá 1 hora. Mas, assim, podia ser um pouco mais, eu acho que, né? Vamos dizer, porque nós temos 2 horas, não é isso, Janda? De 14 às 16, correto? Então, assim, se for 20 minutos, 3, 4, 5, vamos passar um pouquinho só para cuidar, vamos dizer assim, quando chegar 20 minutos, se for 25, dá 25, 50, o que dá aí? Vamos tentar combinar 15 minutos e não passar muito de 20, né? Que acho que já fica confortável para todo mundo. Ok. Para depois ter um espaço para a gente conversar também, caso necessário, tá bem? Então, por favor, professora Ângela Dias. Boa tarde a todos. Muito prazer estar presente aqui entre vocês. E eu vou falar sobre um livro do Luiz Rufato. Estive em Lisboa e lembrei de você. Então vamos começar. Em Paisagem Como Se Faz, Carlos Drummond de Andrade pensa a existência do espaço vivenciado como construção do depois, como memória retrospectiva de registros já experimentados. O pequeno extrato do final do poema sintetiza noções fundamentais na compreensão da dinâmica entre memória e mundo, natureza e cultura, sensível e inteligível na produção da paisagem. Ou seja, é preciso distância, espaço e tempo, e eu cito Drummond, para que possamos nos submeter à invasão do vivido e do tempo como espaço tapeçarias de impercebida terra visitada, conforme o poeta. O espaço e tempo é uma construção do que experimentamos sem perceber, inadvertidamente, e que, de repente, nos invade imperativo como uma dor súbita que não entendemos de onde vem, mas que insiste em não nos abandonar. É esse fora que testemunha o afeto indefinível do lugar é também a imagem de um dentro que subitamente passamos a conceber como espaço que nos invade inelutável. A aliança entre a paisagem e o sujeito que a olha, que compõe um panorama como síntese construída, constitui o horizonte definido, ao mesmo tempo, pelo meu raio de ação e pelo meu raio visual. Este liame entre o meu ponto de vista e o mundo que o circunda articula o visível ao invisível, o próximo ao distante e prepara a emergência de um pensamento do espaço. Nesse transporte incessante entre o sensível e o sentido construído pelo conhecimento, o homem é um ser insuficiente diante do excessivo do horizonte que transborda sua capacidade de compreender.
É essa falha na reconciliação entre a paisagem e sujeito, e igualmente entre comunidade e interioridade, que faz surgir o impasse e proliferar a linguagem. Desta maneira, a cidade pode transformar-se em paisagem, desde que seja percebida pelo sujeito como inserida na sua ambiência e componha, a partir da sua concepção, um conjunto cuja coerência sensível seja portadora de sentido. Assim, a Lisboa apresentada no romance Estive em Lisboa e Lembrei de Você, de Luís Rufato, pelo personagem Serginho, um imigrante pobre brasileiro, manifesta certamente um estilo de inclinação neobarroca pelo caráter heterogêneo da linguagem que maneja, numa espécie de hibridização idiolética em que se misturam uma dicção brasimineira no início da narrativa, na Cataguases natal, ao jargão brasilusitano após a imigração a Lisboa. Trata-se de uma fala diaspórica que manifesta um Serginho desterritorializado pelo entranhamento do léxico lisboeta na sua fala oralizada, cuja aura melancólica configura a coesão ficcional do depoimento. Depois da dedicatória, a epígrafe do livro, retirada do último verso da música Lisboa, a Magnífica, da banda de rock portuguesa, né? Chutos e Pontapés, é a seguinte, a dedicatória: sem me lembrar de ti, eu vivo em Lisboa, a Magnífica. Contraria o título do romance, que é justamente Estive em Lisboa e Lembrei de Você. A narrativa é precedida por um belo poema de Miguel Torga sobre saudades do Brasil, uma declaração de amor à terra que povoou a infância do sujeito lírico, o que funciona como uma espécie de aura coroando o clima do relato. Eu cito a primeira estrofe do poema: Brasil onde vivi, Brasil onde penei, Brasil dos meus assombros de menino, há quanto tempo já que te deixei, cais do lado de lá do meu destino. Certamente a pungência do poema se contrapõe à epígrafe, na medida em que o luto pelo desterro do Brasil constitui a outra face da vida na Lisboa, a Magnífica. Em seguida ao poema, posto depois do título do livro, surge uma reduzida nota assinada pelo autor Luís Rufato, que diz o seguinte, eu cito: o que se segue é o depoimento minimamente editado de Sérgio de Souza Sampaio, nascido em Cataguases, Minas Gerais, em 7 de agosto de 1969, gravado em 4 sessões nas tardes de sábado, dos dias 9, 16, 23 e 30 de julho de 2005, nas dependências do Solar dos Galegos, localizado no alto das escadinhas da Calçada do Duque, zona histórica de Lisboa. A Paulo Nogueira, que me apresentou a Serginho em Portugal, e a Gilmar Santana, que o conheceu no Brasil, oferto este livro. O interessante ofertório, as duas pessoas que conheciam o protagonista, desconstrói o caráter ficcional do livro, confunde e embaraça o horizonte de expectativas do leitor. Afinal, o autor confessa tratar-se do depoimento de um imigrante que lhe é apresentado e está em Lisboa. O relato que constitui o livro dispõe-se em 2 grandes capítulos antitéticos, cujos respectivos títulos são Como Parei de Fumar e Como Voltei a Fumar. O primeiro bloco consiste na narrativa da vida em Cataguases, e o segundo consiste no relato da experiência de cerca de 6 anos e meio como imigrante sem cultura ou qualificação profissional em Lisboa. Ainda neste primeiro polo da narrativa, Serginho relata o conselho do Dr. Fernando para incitá-lo ao início do tratamento. Eu cito: aproveita que está de férias para tomar um porre. Fume o máximo que conseguir, porque no dia seguinte, de ressaca, provavelmente não ia poder nem sentir o cheiro de fumaça. E aí você inicia o tratamento. Fim da citação. No entanto, o tratamento bem-sucedido, segundo o protagonista, não foi absolutamente positivo para a sua vida. Mas, eu cito o personagem, mas foi parar de fumar e as coisas degringolaram na minha vida. E só não desisti daquela empreitada para não desapontar o Dr. Fernando,
que adotou uma felicidade irradiante, me expondo para Deus e o mundo como prova inconteste do seu método revolucionário. Fim da citação. Depois do casamento desastroso com Noemi, forçado por sua gravidez, os ataques de nervos da mulher e sua internação numa clínica de repouso, o narrador, eu cito palavras do narrador, desacorçoado, perde o emprego na seção de pagadoria da Companhia Industrial de Cataguases por negligência no trabalho. Assim, sem perspectivas, num arrobo, Serginho declara que cismava ir embora. Aconselhado pelo português, dono de um bar que frequenta, o protagonista decide, então, partir para Portugal. Embora orgulhoso de guiar-se pela própria mestiçagem, o personagem se apresenta como coropó, lusitano e escravo. O narrador, ingênuo e desorientado, hesita, preocupado com as perspectivas futuras e oscilante com o vai e vem da opinião coletiva a respeito da sua decisão de emigrar. Finalmente, em meio à latomia do povo de Cataguases, o termo é do narrador, emocionado entre aconselhamento e chororô, o narrador parte para Lisboa. Hospedado na Madragoa, eu cito, um bairro antigo pra caramba, de ruínas estreitinhas e casario maquiado, sua primeira impressão não é muito favorável. O local ressuma o peso dos anos e os habitantes transmitem a Serginho uma sensação lamentável. Eu cito um trechinho. As pessoas são passadas, velhas agasalhadas em chailes pretos, velhos de boinas de lã, subindo, descendo devagar o ladeirame, sem ar, escorados nas paredes, gente extravagante que parece uma noite deitou jovem e acordou dia seguinte, idosa e cheia de macacoa, vista fraca, junta dolorida, dente molengo, perna inchada, e assim continua ele descrevendo os velhos e as velhas do lugar. Esse astral decadente e o sonho, eu cito, de trabalhar firme por um tempo, ganhar bastante dinheiro e voltar para o Brasil, comprar uns imóveis e viver de renda, são palavras do protagonista, não convergem. E sua distância só se agrava pela ingenuidade do personagem. O vocabulário começa, então, a hibridizar-se com maneirismos do português lisboeta. Serginho já usa a palavra chaile para descrever as idosas e, em seguida, utiliza tasca para designar botequim. A expectativa do emprego é angustiosa e ele, mais uma vez, desacorçoado, embora acredite na própria capacidade de, como ele diz, retirar força das desventuras, pensa em desistir da desastrada viagem. Embora se gabe a todo momento de não ser trouxa, quando conhece a prostituta Sheila, enxerga nela um verniz de decência, além de, eu cito, dentes alvos, bem feitos, sem falhas, que revelam uma origem de moça de família. E, em seguida, comenta que dificilmente erra nos julgamentos. Gradativamente, a absorção do vocabulário de procedência portuguesa e angolana vai se entremeando com frequência a linguagem do narrador numa espécie de reflexo da confluência de culturas na atmosfera lisboeta. A oralidade do personagem, em seu pluralismo de falares, torna as palavras palpáveis e ganha um peso sonoro versátil e inusitado. A colcha de retalhos do seu idioleto dá às confissões uma vivacidade tocante. Seu chão de desenraizado se torna este jargão mestiço e compósito, cujas palavras dissonantes aparecem grifadas em negrito pelo autor. As reiteradas encrencas em que o narrador se mete, por sua tola credulidade, têm, sobretudo, a ver com a sua capacidade de entender o desprezo que os portugueses, em geral, manifestam pelo brasileiro na sua situação subalterna. Em sua obsessiva inocência, o personagem só tem olhos e acuidade para enxergar o próprio sonho. O desânimo do desenraizado, repudiado e espoliado pelo português na babel de raças e cores,
da cidade grande, o abatimento e o cansaço multiplicam-se não apenas entre os brasileiros de baixa escolaridade, mas também entre pobres diabos, africanos, árabes e indianos. Mais adiante, morando numa pensãozinha sem nome na Buraca e tendo finalmente conseguido um emprego de ajudante de pedreiro na construção de um conjunto habitacional na Amadora, certamente para tentar mudar a sorte, decide, então, depois de mais ou menos 6 anos e meio, voltar a fumar. A paisagem desoladora da impotência de um clandestino ofuscado diante da cidade magnífica passa a ser o espaço transicional de um sujeito sem horizontes. Entre a saudade da latomia de Cataguases, latomia é uma palavra do personagem, e a vivência da Babel de Lisboa, o aprendizado da paisagem aponta para a perspectiva amarga do desconsolo e da melancolia imigrante. É isso, gente, é só uma notícia do livro. Muito obrigado. Parabéns. Fazer que todo mundo presencialmente, parabéns. Bom, rato. Muito obrigado, professora Ângela Maria Dias, da Universidade Federal Fluminense. Depois nós conversaremos mais, combinado? Assim, se alguém tiver alguma observação, por favor, sintam-se à vontade, estamos aqui juntos, todos no mesmo evento, né? Então, Mila Leal Correia... Oi, desculpa, alguém falou? Não. Mila Leal Correia Melo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, né, Mila? Por favor, então, muito obrigado pela presença, por participar aqui conosco na UFRJ. Então, por favor, seja bem-vinda, você está com a palavra. O som. Não está funcionando. Mila, se você quiser, de repente, sair da sala e voltar de novo, às vezes funciona. Tenta isso. Enquanto isso, aos ouvintes que estão aqui presentes, obrigada. Eu coloquei aqui no chat o link para o formulário, para quem quiser preencher, para quem precisa de certificado, está tudo lá. Muito obrigado, Janda. Bom, podemos talvez inverter, não tem problema, enquanto a Mila tenta resolver o problema técnico. Que acham então, podia passar para o Bruno Santos Melo? Pode ser? Mila já entrou? Já estou. E agora, está funcionando? Tá ok. Mila, como boa tarde. Eu fiz uma apresentação e eu vou compartilhar com vocês. Tudo bem? Ok. Então, boa tarde. Bom, eu sou Mila, eu falo de Feira de Santana, na Bahia. Eu sou jornalista de formação e atuação, e eu sou mestra em estudos literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Quero agradecer a oportunidade de participar do evento e dizer que é um privilégio estar aqui falando sobre um gênero que foi meu objeto de estudo no mestrado e que foi importante também para a compreensão de algo que é da minha profissão, né? Porque a minha dissertação é sobre crônica e reportagem, a relação que existe entre crônica e reportagem a partir da análise de crônicas de Rubem Braga e de reportagem de Marcelo Canelas. Mas na tarde de hoje eu vou apresentar um trabalho que foi do mestrado, que eu estabeleço uma relação entre uma crônica de Rubem Braga e uma crônica de Antônio Lobo Antunes, que é um escritor português. Bom, nesse trabalho, eu procuro analisar as narrativas a partir da memória, das lembranças e da relação com a crônica. A história da gente, né, a história de um indivíduo, ela é construída a partir de diversos fatores, e um deles é a memória, né, que são as nossas lembranças individuais e coletivas, nossa capacidade de armazenar informações e de recordar depois dessas informações, né? São situações que fazem parte do nosso consciente e inconsciente e que, quando retratadas na literatura, acabam trazendo questões individuais,
mas que expressam temas universais e transmite essa sensação de semelhança. E a crônica é um gênero que contribui para trazer o público leitor essa sensação de semelhança. Bom, a crônica é um gênero híbrido, né, que fica entre a ficção e a realidade, com narrativas subjetivas em primeira pessoa, próximo da conversa, pessoal, com linguagem mais simples, que aproxima os leitores. É um gênero que está diretamente mais ligado à literatura, jornalismo e à história. E é um gênero que mudou de sentido ao longo do tempo. No Brasil, a partir do século XIX, foi nos rodapés dos jornais que a crônica, como gênero, começou a ganhar uma nova face. E o termo se distanciou do conceito inicial, que é um conceito histórico, de relato histórico. E ela se aproxima dessa concepção que a gente tem hoje, de texto curto, despretensioso, e normalmente de temas do cotidiano. Entretanto, essa relação da crônica com a história, ela acaba não se perdendo ao longo do tempo. Porque, de certa forma, o cronista ele acaba resgatando fatos e acontecimentos e resgata um determinado período, né? Ele registra o passado, e registra o presente também, através da narração de histórias. As crônicas, as que aparentemente tratam de temas individuais, acabam trazendo questões que são universais, né? Despertam nos leitores sentimentos coletivos, a partir de experiências particulares do cronista. É uma característica, inclusive, de Rubem Braga, que foi o meu objeto de estudo no mestrado, né? E é isso que acontece nas crônicas Os Trovões de Antigamente, de Rubem Braga, e Antônio João, Pedro Miguel e Nuno Emanuel, de Antônio Lobo Antunes, em que casos da infância, lembranças da convivência familiar são narradas pelos escritores. Mesmo em períodos diferentes, em países diferentes, já que o Rubem Braga é brasileiro e Antônio Lobo Antunes é português, os dois autores utilizam como fonte dessas narrativas lembranças de situações que eles vivenciaram, né? Essas crônicas aparentemente são autobiográficas, e é a partir da memória, e aqui a memória como fonte para a criação artística, que as experiências desses dois autores são expressas no textos, e que, de certa forma, estimulam, né, os leitores a resgatarem as suas próprias lembranças. Em Trovões de Antigamente, Rubem Braga conta como as chuvas que enchiam o rio Itapemirim, que é da cidade natal do autor, Cachoeiro Itapemirim, no Espírito Santo, transformavam o cotidiano dos moradores no local. Para isso, ele descreve a casa em que ele vivia, detalhes do espaço, como as árvores caracterizavam as casas das famílias, e a festa que as crianças faziam quando começava a chover e aumentava o risco de enchente, e as reuniões que as famílias faziam para fugir dessas enchentes. Em determinado trecho, ele diz: e às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a favor da enchente. Ficávamos tristes de manhãzinha, quando, mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo. Aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes chegava alguém a cavalo, dizia que lá para cima, pelo castelo, tinha caído chuva muita, anunciava águas nas cabeceiras, então dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez crescer. Queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes. Bom, Rubem Braga resgata nessa crônica uma lembrança individual, mas que também traz a história de um bairro, a história de uma cidade. Quem morou, que viveu em Cachoeiro Itapemirim, na mesma época que Braga, deve lembrar dessas enchentes. E mesmo quem não morava lá, com certeza tem histórias semelhantes para contar. Para isso, o autor utiliza uma linguagem simples e com um pouco de humor. Braga fala para uma comunidade ampla, mas que acaba incluindo o outro, né? E a prosa de Braga traz justamente esse tom de conversa com o leitor, não só nessa crônica, como é uma característica mesmo das crônicas dele, essa proximidade com o leitor. Ela se aproxima muito da oralidade e traz no resgate, através da memória, sentimentos
pessoais do escritor. Já as lembranças de infância de Antônio Lobo Antunes são contadas na crônica Antônio, João, Pedro, Miguel, Nuno e Manuel, que traz no título, além do nome do autor, o nome de seus 5 irmãos. Nesta narrativa, Lobo Antunes utiliza-se da autobiografia para falar sobre lembranças da infância, o local onde nasceu, Benfica, em Portugal, as pessoas com quem se relacionava quando criança, enquanto Braga faz um resgate mais saudosista da infância, trazendo aquela euforia das crianças, a inocência dos meninos, né, que desejavam que a água invadisse as casas, e só criança mesmo poderia desejar isso. Também, Lobo Antunes, ele faz ele está à procura de um período que não existe mais. Ele fala da infância como se fosse um tempo perdido, né? Em um determinado trecho, ele fala assim: a infância atravessada é pior que uma espinha. A gente engole bolas de pão e não passa. Talvez seja por isso que vou a Benfica uma vez por mês, se tanto. E quando lá vou, me sinto como um cão à procura de um osso que julga ter enterrado. E, afinal de contas, não existia osso nenhum. Um osso que, mesmo assim, procuro até me arderem os olhos. Como me procuro nos álbuns de retrato. Como me procuro debaixo da minha cama. Ao contrário de Braga, como eu falei, que Braga traz um certo humor na crônica dele. Já Lobo Antunes, ele descreve a narrativa com a sensação de não pertencer mais àquele tempo e àquele lugar. A personagem da crônica parece que está sempre à procura de si mesma e não se encontra mais naquele espaço, naquele local. Para Lobo Antunes, a infância é algo que está atravessado, perdido. Por mais que ele procure, que ele se procure, ele não vai se encontrar novamente. Não vai encontrar aquele menino que frequentava a casa, que brincava com os irmãos. A casa, enquanto espaço físico, ela até permanece a mesma, mas ele, enquanto indivíduo, ele não se reconhece mais como uma criança que vivia na casa. Nas duas crônicas, o narrador e personagem se aproximam, né? E o espaço físico é colocado como um ambiente que ajuda a descrever o que foi vivido naquele lugar. Eles narram o cotidiano. Rubem Braga destaca a beleza natural do local, em que passou a infância, as brincadeiras, os desejos genuínos dos meninos. E Lobo Antunes ele não esquece dos detalhes cotidianos, né, da convivência familiar, e daqueles que um dia fizeram parte de sua vida. Em um trecho ele fala: Benfica mudou, a minha mãe deixou de ter 30 anos, posso fumar sem que ninguém me proíba. Quando vem a travessa para a mesa, nunca são fatias recheadas. Não encontro os meus irmãos de pijama, com os cabelos loiros, molhados do banho. A casa dos meus pais não se alterou muito. Os quartos dos filhos transformaram-se em salas, mas o cheiro é o mesmo. Há retrato de mortos. Os meus avós, alguns tios, algumas tias, mortos, que nunca me habituei ao fato de estarem mortos. Que não me espantaria se entrassem de repente. Pessoas que fazem uma falta dos diabos, e a quem não faço falta nenhuma, porque nada agora lhes faz falta, quanto mais eu. Na crônica de Antônio Lobo Antunes, as lembranças de infância são resgatadas pelo que não pode ser mais vivido, né? Então, ele fala das fatias que não são mais recheadas, dos irmãos que não estão mais ali, e dos mortos, que acabam não sentem nem mais a falta dele. O cronista português, ele detalha a fotografia do lugar através da comida, das roupas, do cabelo dos irmãos, dos cômodos. E já Braga, ele apresenta ao leitor a descrição da casa em que morava, observando o ambiente com outro olhar. Ele traz a história como se fosse um grande caos, mas como algo que está no imaginário. Ele fala assim: nossa casa está bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de alguns canteiros, algumas flores e folhagens deste jardim que não existe mais.
especialmente de uma grande touceira de espada de São Jorge, que a gente chamava apenas de talas, e lá no fundo o precioso pé de saboneteira, que nos fornecia bolas pretas para o jogo de gude. Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda, mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio, como a casa dos Martins, como a casa dos Leão, que depois foi dos Medeiros, depois de nossa tia, casa com varanda fresquinha, dando para o rio. O sentimento de Braga, nessas lembranças, está muito voltado para os meninos, né? Para o sentimento dele de pertencimento àquele local. Ele demonstra sentir uma saudade de um tempo de inocência infantil, de vida no interior. Já a crônica de Rubem Braga, de Antônio Lobo Antunes, ele remete a um tempo que não volta mais. As lembranças são recordadas por Lobo Antunes, elas estão perdidas, e o cronista português fica à procura de sentimentos e sensações que não existem mais. Outra questão das duas crônicas é que eles estão sempre tratando o ambiente, voltando também para a questão das flores, das plantas, né? Árvores que até continuam nos espaços, mas no caso de Lobo Antunes, especificamente, as árvores, as plantas, elas podem até continuar lá, mas ele não se sente pertencente mais àquele espaço, né? Já indo para o encerramento, nos textos de Rubem Braga e de Antônio Lobo Antunes, os leitores têm acesso a lembranças das famílias de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, de Benfica e Portugal. Histórias comuns do cotidiano, construídas a partir das memórias dos autores, que já na vida adulta levam eles a refletir sobre questões que ficaram registradas no tempo. As crônicas, elas discorrem sobre as relações que o homem vai construindo no decorrer da vida e como essas situações permanecem no presente de cada um. Nas crônicas dos trovões de antigamente, Antônio, João, Pedro, Miguel, Nuno e Manuel, os autores primeiro localizam as histórias, aparentemente como autobiográficas, para, com o desenvolvimento da narrativa, aproximarem o leitor dessas lembranças, que, mesmo sendo individuais, tratam de temas coletivos. São narrativas que partem do particular para o geral, mas que também trazem abordagens que vão além do texto. Eles recompõem a própria história para compor a nossa história, para narrar um período para construir heranças culturais. Com uma linguagem mais simples, próxima da oralidade, como um contador de causos, Rubem Braga utiliza da memória para narrar de forma mais saudosista as lembranças da infância, de uma determinada situação vencida no passado. Já o escritor português, ele busca uma compreensão sobre a infância e, através desse texto, ele reflete sobre questões como o fato de não pertencer mais ao espaço, não pertencer mais ao lugar. E ele também trata da morte, de como a gente lida com a morte. A memória sensorial e as mudanças que o indivíduo vai passando ao longo da vida também estão muito presentes na crônica de Antônio Lobo Antunes, né? E essa infância atravessada, essa infância de que ele não nos pertence mais, e não pertence mais a ele. Aqui só no final eu deixei as referências, se alguém quiser ver depois. E é isso. Obrigada. Obrigado, então, Mília Leal Correia Melo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que nos falou de Antônio Lobo Antunes e Rubem Braga, Lembranças de Família. Muito obrigado. Passo, então, agora para Bruno Santos Melo, que vai nos falar a atuação dos personagens secundários no conto E Se Fosse, de Maria Valéria Rezende. Muito obrigado, Bruno, também pela presença, pela participação aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor, você com a palavra. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Está um pouquinho baixinho, Bruno, não sei se é o teu aí, um pouquinho baixinho. Acho que o microfone melhorou. Não, mas tudo bem, está baixinho, mas eu acho que dá para... Acho que... Deixa eu projetar o slide aqui. Tá bem baixo, Bruno, na verdade. Deixa eu tentar tirar aqui. Melhorou?
Agora vai falando um pouco alto, né? Tá um pouco baixinho, mas tenta falar alto, por favor. Deixa eu ver aqui. Falando nessa altura, tá bom assim? Tem que falar mais alto, tá baixo, mas pode. Agora vai. Tô te ouvindo bem, Bruno. Porque se eu tirar o fone, vai dar eco. Aí eu Melhorou, vim pra vocês. Melhorou? melhorou. Um pouquinho. Pronto. Escutando bem. Se o senhor quiser passar para outra pessoa, professor, eu posso tentar rever o microfone aqui. Mas agora acho que deu, né? Gente, estão ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Agora melhorou, Bruno. Pode tocar. Pronto, bacana, então. Vou começar. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Bruno. Eu sou estudante de doutorado pelo programa de pós-graduação em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba, onde eu finalizei o mestrado agora nesse ano também. E de antemão, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, porque em meio a tanta coisa ruim que a pandemia nos trouxe, essa facilitação de acesso aos congressos e discussões foi um ponto muito positivo, né? Porque caso não fosse, seria muito mais complicado a gente participar de eventos como esse, que são bem distantes daqui do Nordeste. Mas enfim, esse trabalho que eu trago hoje é um recorte da minha dissertação, que eu trabalhei com Maria Valéria Rezende. Eu tenho estudado ela desde 2015, e aí eu trago hoje um dos contos, né, que é do livro dela, a antologia A Face Serena, publicado em 2018 pela editora Penalux. E o título do meu trabalho é A Atuação dos Secundários no Conto E Se Fosse, de Maria Valéria Rezende. Para quem não conhece, né, Maria Valéria, se alguém não conhece, é essa senhorinha aí super simpática da foto, né? E eu escolhi essa foto porque eu acho que define muito bem quem é Valéria. Ela é uma freira, né, nascida em Santos, mas que se radica na Paraíba e se considera santista barra paraibana desde então. E ela foi uma das precursoras aqui no Brasil da teologia da libertação. Então, por isso que ela é uma freira que é bem diferente do convencional. É uma freira que fuma, é uma freira que é militante, esquerdista, e, enfim, uma série de questões que não são tão usuais para uma freira. Bom, mas falando um pouco da literatura, né? A literatura brasileira contemporânea, ela se apresenta, portanto, como um espaço da multiplicidade, da representatividade e de questionamentos em torno de, inclusive, do fazer literário. Então a gente tem temáticas e problemáticas na literatura que durante muito tempo foram lançadas à margem desse fazer literário, como, por exemplo, a questão dos estudos culturais. Então é muito comum nós presenciarmos, ao lermos a literatura, né, contemporânea, temas como gênero, como raça, como representações de aspectos tidos como marginais, como a questão do pobre, da mulher, do gay, dos velhos e etc. Então, esse espaço é um espaço profícuo para pensarmos ou repensarmos o que a gente tem lido, o que a gente tem visto nessas obras, né? Então, a discussão que eu trago é uma discussão que eu venho fazendo desde o mestrado, que é em torno do personagem secundário, né? Pensando nesses aspectos da narratologia, que majoritariamente, como afirma Cândida Gancho, né, o secundário é tido como menos importante, ou como afirma Marcel Moisés, é um personagem plano. Plano porque ele é estático, ele está sempre no plano do tipo, na maioria das vezes, e quase sempre beira a estereotipia, né? Então, eu tenho repensado um pouco esse conceito, com base nos estudos do meu orientador, professor Luciano Justino, que ele vai dizer que o secundário ele não é necessariamente essa categoria que serve só como mola para o protagonista, mas ele também tem sua importância e cabe a nós, né, lançarmos outros olhares para obras já postas, né? A gente não quer que outras obras sejam feitas que deem protagonismo aos secundários. Não, a questão não é essa. A questão é realizarmos uma leitura dos secundários como tão importantes quanto o protagonista, para que a narrativa ou as narrativas se engendrem. E o nosso corpo de análise, como eu falei anteriormente, é o Conto E Se Fosse, que está presente na antologia A Face Serena, de 2018. E aí, como arcabouço teórico, eu recorro aos estudos de Deleuze e Guattari, com alguns conceitos como rizoma, sistema arbóreo e linhas de fuga, e também a conceitos de narratologia, que é esse conceito de personagem secundário, posto pela teoria e pela crítica literária, como a São Moisés, Cândida Gancho, entre outros. E para esclarecer um pouco, para também quem não conhece esses conceitos de Deleuze e Guattari, como molaridade, molecularidade, rizoma, sistema arbóreo, os autores postulam
duas figuras, a figura da árvore e a figura do rizoma. Eles recorrem à biologia para explicar um pouco de como a sociedade se estrutura, né? Eles são filósofos, embora seja bem complicado esse termo para eles, mas enfim. Na figura da árvore, a gente quando pensa árvore, a gente pensa caule, raízes, galhos e folhas, né? E eles vão dizer que essa árvore representa uma estrutura posta na sociedade, que é uma estrutura verticalizada e que simboliza toda a estratificação social que existe. Então, por ser uma estrutura vertical, a gente tem toda uma hierarquização. E nessa hierarquização, ela é homogênea. Ela busca sempre a homogeneidade das diferenças. Então, busca sempre a identidade. Tudo aquilo que possa ser capturado, tudo aquilo que possa ser estratificado, está nessa ordem da árvore. Então, grandes sistemas que eles chamam de molares, como, por exemplo, a igreja, o Estado, a família, e tudo aquilo que prediz normas de ser, modos de se viver, de se portar, de falar para o sujeito, está nesse âmbito da árvore, né, da verticalidade. E aí, em contrapartida, e a gente não pensa essas teorias de Deleuze e Guattari como contrapostas, não como binarismos, não é isso. Eles vão dizer que a ideia não é essa, porque os conceitos se interpõem o tempo todo, eles se confluem o tempo todo, porque eles vão dizer que o molar não é ruim, a árvore não é ruim e o rizoma é 100% bom, né? Porque eles se interpenetram o tempo todo. E eles vão dizer que os sujeitos são atravessados o tempo todo por essas duas instâncias. Então eles não se contrapõem, mas se complementam. E aí, em resposta ao sistema arbóreo, a gente tem o rizoma, que é essa plantinha aqui, que quando a gente é criança que está brincando na grama e puxa um matinho, que a gente pensa que só é um matinho e vem vindo um monte junto, aquilo ali é um rizoma. Né? Que é diferente do sistema arbóreo que cria raízes verticais, a raiz do rizoma ela é horizontal. E cada raiz cria uma outra raiz, que cria uma outra raiz por meio de nós. E é um enredamento de raízes, que é horizontal. E aí é uma grande metáfora que eles vão afirmar que é uma contraposição indireta ao sistema arbóreo, porque se o sistema arbóreo é vertical e hierarquizante, o rizoma ele é heterogêneo, ele é múltiplo, ele possibilita esse devir, e o sujeito devir é o sujeito que consegue, ainda que momentaneamente, ou enfim, fugir dessas prescrições, dessas normas. Então a gente tem aqui as singularidades, as individualidades, e tudo aquilo que foge do sistema arbóreo. Então é o espaço de experimentações e de emancipação do sujeito, por assim dizer. E aí os autores afirmam, né, que nós estamos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções. Então, por mais que a gente tenha um rizoma, a gente não tem como fugir do sistema arbóreo, né? E para falar um pouquinho da obra e depois pensarmos essa questão do conceito de Deleuze e Guattari, nós vamos ter secundários no conto que vão de encontro às estratificações, subalternizações, mas também que em alguns momentos reforçam essas estratificações. Então, eu postulo que os secundários em toda a obra de Valéria, na verdade, alguns atuam para corroborar com o sistema arbóreo e, consequentemente, para emoldurar o sujeito em identidades a priorísticas, enquanto tem personagens secundários que vão de encontro a isso e possibilitam ao sujeito devir, possibilitam ao sujeito experimentar novas situações e se emancipar como sujeito social. Então, nesse conto, os secundários cooperam para a emancipação do protagonista, por meio, sobretudo, do trabalho imaterial, que seria um trabalho da ordem do intelecto, um trabalho que, embora não exerça força física, mas os agenciamentos, sobretudo com a linguagem, são tão importantes quanto a própria ação física em si. E esses secundários são fundamentais para toda a construção do texto. Esse não aí foi sem querer, passou batido. E aí, Justino fala o seguinte, que a própria existência do secundário está associada ao pressuposto de que ele não produz trabalho de valor, serve apenas de cenário, de pano de fundo, de mola, para os virtuosos e as virtudes do narrador e seu protagonista. Então a gente vai mostrar no decorrer da discussão que o secundário está para além disso, ele está para além de uma mola do protagonista. Bom, e aí, para falar um pouco sobre o enredo do conto E Se Fosse, a gente tem a história de Aldinho, que é um menino que tem a sexualidade posta em prova o tempo todo e duvidada pelo fato de ele ter medo de baratas, ele ter medo de pitbull e por ele ser magrelo. Então, por causa disso, as pessoas começam a duvidar se ele de fato seria homem ou se ele de fato gostaria de mulher.
né? E isso toma proporções gigantescas, porque sai da sua casa, chega na rua, chega no bairro, chega na escola, e ele passa a sofrer bullying por causa disso. Todo mundo fica criticando e questionando se ele realmente seria homem, entre aspas. E a partir disso ele quer pôr um fim a toda essa questão, porque em nenhum momento a gente se depara com Aldinho se questionando se ele é ou não heterossexual. Muito pelo contrário. Tem um trecho da narrativa que ele fala que já não dorme mais na cama da irmã, porque sente o corpo arder. Né? Que ele não vê a hora de chegar na escola e ver a professora com aquela saia curta e etc. Uma série de questões que apontam para essa certeza do que Aldinho tem com relação à sua sexualidade. Né? Mas aí por ele apresentar um perfil totalmente diferente daquele que é construído socialmente para o homem, como afirma Sócrates no Lasco, né? Nós esperamos que o homem seja como? Viril, corajoso, esperto, conquistador, forte, imune a fragilidades, inseguranças e angústia. Então, se um personagem masculino foge a esse perfil, automaticamente ele é questionado quanto à sua sexualidade. Né? E Aldinho, para sair dessa situação, ele procura um personagem chamado Cascão, que é um aluno que é expulso da escola por maus comportamentos e uma série de questões. E ele sabe que esse Cascão ele trabalha para uma espécie de traficante de drogas. Então Aldinho quer se submeter a entrar nesse ramo para poder provar que é homem. Porque se ele fosse parte dessa gangue das drogas, ele teria o respeito dos colegas, da família e de todo mundo que duvida do que ele é. Né? E aí eu trago um recorte aqui do início que é o início do conto. Né? A primeira frase que abre o conto é assim: seja homem, Aldinho. E em seguida falam isso. Como é que pode ser tão medroso assim? Não é macho, não? Só pode. Olha os braços e as pernas dele, parece bambu, fino e amarelo. Deve ser. Não sei o que eu fiz para merecer um filho assim. O pai era macho, isso eu garanto. E a gente já começa a apontar para os secundários nesse aspecto. Né? E os secundários aqui, eles são não um personagem específico, mas a voz da coletividade que a gente percebe que o quanto exerce força sobre o sujeito. E aí nós temos essa voz da coletividade como a serviço do sistema arbóreo que eu falei anteriormente. Então, são vozes que estratificam esse personagem, são vozes que buscam colocar ele naquela caixinha do que a gente conhece como masculino. Né? Então, isso vai deixando ele super angustiado. E logo em seguida ele procura Cascão, e aí ele fala assim, o narrador, né? Aldinho fala o mais grosso que pode. E aí, cara? Eu queria trocar uma ideia com você, pode ser? O outro olha de cima a baixo, de baixo a cima, com um risinho maroto no canto da boca. Que é que é? Vai virar usuário também? Estamos aqui para isso mesmo. Aldinho já vinha preparado e nem hesitou. Usuário nada. Eu quero é trabalhar com a sua galera. Né? Então ele está disposto a entrar nesse ramo para provar que ele é homem, embora ele não tivesse dúvida alguma do que sentia. E aí nós temos o personagem Cascão, enquanto secundário, como extremamente importante para que Aldinho pudesse realizar seus intentos e para que a narrativa pudesse se engendrar, porque se não fosse Cascão, Aldinho não conseguiria realizar as ações subsequentes que nós vamos ver. E aí, Aldinho, de fato, é levado até esse sistema, né, de venda de drogas, só que Cascão é muito claro e enfático, que ele diz que para que as pessoas sejam aceitas, o chefe tem que aprovar cada um individualmente. E aí Aldinho, eles combinam um lugar, que é perto do cemitério, porque é um lugar escuro, um lugar ermo, e não teria nenhum perigo da polícia chegar ou de ninguém chegar. E Aldinho foge de casa de madrugada para encontrar com Cascão. E ele chega nesse cemitério e ele vê que é um desmanche de carros. E aí a narrativa fala que uma parede de homens se forma ao redor deles. Isso é muito significativo, porque uma parede de homens nos denota essa ideia do aspecto da solidez da identidade masculina, né? Que é vários homens juntos, seria essa espécie de força, de rigidez, que é o que ele buscava. Então, se ele vê todos aqueles homens juntos ali e respeitados como homens, porque estão nessa situação, automaticamente ele seria respeitado por causa disso. Só que a grande ironia do conto começa a ter início aqui, né, que a gente cria toda uma ideia de quem seria esse chefe, seria uma pessoa muito respeitada, seria um homem que imporia muito medo e etc. Só que aí ele vê, né, que esse corredor de homens se abre e o chefe está vindo. E aí esse é o trecho que fala do chefe, né? A figura que ele não sabe se é ele ou ela caminha sinuosamente,
como modelo em passarela, as calças brancas justíssimas nas coxas finas, abrindo-se a partir dos joelhos, quase como uma saia, a camiseta também branca, deixa ver os ossos do peito e dos ombros descarnados, na cara imberbe destacam-se as sobrancelhas feitas a pinça e pincel, a figura sacode para trás longos cabelos amarelados, alisados da chapinha, e diz, com um sorriso e uns gestos safados, e voz surpreendentemente grossa: então, boneca, vai encarar? E aí, o próximo parágrafo, que é o que encerra o conto, diz que Aldinho encarou e firmou de vez sua macheza. Então, vejam que ironia, né? A gente pode concluir que essa figura seria uma travesti, né, pelas descrições que o narrador dá. E aí, Aldinho, para afirmar sua macheza e para ser respeitado como homem, deveria recorrer a uma prática que é tida como não masculina, né, que é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Né? Então, eu destaco essa figura da personagem, que é uma personagem andrógena, enfim, que ela é super essencial. Ela aparece apenas no finalzinho do conto. Sem ela, mais uma vez, assim como Cascão, a narrativa não se engendraria e não chegaria ao ponto que chegou. Né? Então, a personagem, ela atua sobretudo imaterialmente, porque toda essa construção que se dá dela, e que vai desde a sua vestimenta, ao seu cabelo, à sua maquiagem, já produzem sentido. E já produzem e já constrói toda uma questão que a gente tem na nossa sociedade, né? Que é para evocar essa estereotipia da personagem travesti. Então, Aldinho recorre a esses secundários, e os secundários corroboram ao mesmo tempo que corroboram para que Aldinho se emancipe, Aldinho também corrobora para esses secundários se emanciparem como sujeitos de narrativa. Para a gente concluir, afirmamos então que os secundários apresentam fundamental importância para o desenrolar das narrativas. Produzem, sobretudo, um significativo capital imaterial. E aí Dal Castanho vai falar um pouco sobre a literatura contemporânea, né, na literatura brasileira contemporânea, um território contestado, vai dizer o seguinte, que quando entendemos a literatura como uma forma de representação, espaço onde interesses e perspectivas sociais interagem e se entrechocam, não podemos deixar de indagar quem é afinal esse outro, que posição lhe é reservada na sociedade e o que seu silêncio esconde. E aí eu retomo a imagem de Valéria que eu trago, né, que é uma militante da teologia da libertação, e que ela traz como protagonistas nos seus contos e nos seus romances personagens marginalizados. Então encontramos na prosa de Valéria como protagonistas motoboys, prostitutas, freiras, velhos, crianças, e todos aqueles que fogem daquele padrão previamente construído. E aí essa é a importância de percebermos a literatura contemporânea como esse lugar que muitas vezes de fato nos incomoda pela construção que a gente já esperava de uma literatura tida como essencial, tida como alto padrão de literatura. E aí Beatriz Rezende afirma o seguinte, que entre centro e margens aparecem olhares oblíquos, transversos, deslocados, que terminam por enxergar melhor. Então, na prosa de Valéria encontramos esses olhares, olhares que nos possibilitam ver o mundo com outros olhos, ver o mundo com mais sensibilidade e pensar o outro como outro e respeitá-lo por isso, porque ele é outro. Então, fica aqui o convite para quem não conhece a obra de Valéria, para conhecer um pouco mais. Ela já ganhou alguns jabutis, inclusive esse livro, essa antologia, foi finalista na categoria de contos, né? E é um livro muito rico, tem vários contos, então vale muito a pena a leitura. E também para a gente repensar um pouco o secundário. O personagem secundário também é tão importante quanto o protagonista. Tem algumas referências. E muito obrigado. Obrigado, Bruno, pela participação também, te agradeço. Depois, quando abrir a participação de outros colegas que quiserem discutir o assunto, então passo já para Júlia de Melo Silva Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos, um título Fabular no Sertão, de Outros Cantos, por uma ficção libertadora. Júlia, por favor, muito obrigado por ter vindo também apresentar aqui para a UFRJ, então seja bem-vindo e obrigado. Obrigada. Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar participando do evento e, de antemão, queria parabenizar na pessoa do professor Godofredo e da Janda, a comissão organizadora, pelo trabalho de construção desse evento e tal. E aproveito também para agradecer vocês que estão aqui pela acolhida e pela oportunidade de diálogo.
Antes de adentrar a discussão em si da minha proposta de trabalho, só queria me desculpar rapidamente por um pequeno errinho no título. Os parênteses deviam estar na letra M e não na letra O, como consta para vocês lá no caderno de resumos. É que adiante falaremos sobre fabular o sertão e no sertão de outros cantos. Enfim, então eu começo a falar sobre o que venho pensando em relação a Outros Cantos, obra de Maria Valéria Rezende, publicada em 2016 pelo selo Alfaguara da Companhia das Letras, à luz da teoria de Luiz Costa Lima sobre mimesis, ficção e controle do imaginário. O que aqui pretendo mostrar é: Outros Cantos me parece um romance que, embora lastreado por uma base referencial, histórica, que remete à ditadura militar brasileira e biográfica, que evoca alguns elementos da vida da autora, é um romance que tem um caráter inventivo marcante e que o torna ficcionalmente mais livre, afastando do que se tem chamado de narrativa documental, testemunhal, pós-memorialística, autoficcional, pós-ficcional e adjetivos afins. Outros Cantos, então, é um romance cujo enredo se desenrola durante a viagem de Maria, de ônibus, para o mesmo sertão que 30 anos antes teria sido o lugar de seu refúgio da ditadura militar. Durante a viagem, ela compara este novo sertão, por onde viaja no presente, com aquele da sua memória. Nesta, ela reaviva sua primeira estadia em Olho d'Água, cidade sertaneja ficcional, onde morou até a polícia da ditadura descobrir na região pontos de resistência, movimentos de que ela fazia parte. Maria, narradora personagem, ao fabular no sertão, imergindo na cultura de Olho d'Água, descobre areal aberto a cavalgadas da imaginação, principalmente através do hábito daquele povo de contar histórias, da forma pessoal de apreender aquela realidade tão distante da sua, e através de sua relação com Fátima. Igualmente, do mesmo modo, Maria Valéria, a autora, ao fabular o sertão de Outros Cantos, coloca o sertão como elemento libertador da história e da biografia, como se verá. Importa-nos ressaltar que o rememorar ocorre 30 anos depois que a personagem narradora se meteu pela primeira vez na aridez daquele sertão. É importante perceber que o tempo a partir do qual se rememora já não é aquele rememorado dos tempos da ditadura e da censura. A própria narradora diz que narra um outro presente transfigurado na memória. Maria, a personagem, já havia se autoexilado na Argélia, no México, em Paris. Na narrativa não se sabe muito bem como e em que circunstâncias ocorrem esses autoexílios. No entanto, nas palavras da narradora, Olho d'Água seria seu primeiro exílio para dentro, quando decidiu tomar o caminho de volta para sua terra e entranhar-se no sertão, citando a autora, escolhendo o exílio para dentro, depois de atravessar todos os lugares para onde afluíam os que precisavam e os que não precisavam fugir. Fim de citação. A narradora personagem adjetiva esse povoado que a acolheu como pobre, árido, seco, salino, quente, branco. Além disso, caracteriza como sendo, e eu cito, um mundo sem nada, ninguém, um mundo sem criador, um fim do mundo onde tudo para, povoado no fim dos caminhos, lugar onde não dá para saber ao certo se é onde começa ou acaba o sonho, lugar escondido por onde ninguém passava, onde se acabava o caminho e era na direção contrária que corria o rio da vida migrante. Lá não se costumava chegar, de lá só se ia embora. Fim de citação. Ocorre que Olho d'Água é visto por um olhar estrangeiro, que descreve, através do espanto, do estranhamento e do encantamento pelo desconhecido. Um olhar de quem vinha de cidades mais desenvolvidas do Brasil e do mundo. E há, portanto, um contraste de códigos, o urbano do Sudeste, da narradora, e o do interior do Nordeste, a sociedade para a qual a personagem foge, se exila. Esse contraste é, ao que parece, o que leva a uma descrição espantosa com o outro mundo, esse mundo paralelo que vai sendo descoberto. E é a própria narradora que chama de um mundo paralelo.
Esta é, portanto, uma descrição menos realista, porque permeada de um estranhamento bastante imaginativo-criativo da parte da narradora. Esse universo paralelo em descoberta, cujos códigos sociais contrastam com os de quem o olha, possui culturalmente e por tradição, muito arraigado em si, um discurso religioso forte e por vezes até arcaico para a época. Além disso, é constituído por uma sociedade extremamente patriarcal e machista, e também estava arraigada em sua cultura e tradição uma política de cabresto igualmente forte, que era o que movimentava o povoado e que lhe permitia uma mínima renda. Esses seriam os principais paradigmas de formas de controle do imaginário do povoado que eu gostaria de frisar aqui. E digo controle porque, conforme a teoria de Luiz Costa Lima, está internalizado na cultura e na tradição, é implícito, diferente da censura, que é a explicitação e a institucionalização social do controle. Assim, a despeito da censura imposta pelo regime ditatorial, estas eram algumas das principais formas implícitas de manutenção do status quo das classes hegemônicas sobre o povoado. Na teoria de Costa Lima, tomando por base aqui a tetralogia da mímesis, a sua mímesis reconsiderada, sendo produção de diferenças sobre um fundo de semelhanças com o que culturalmente se entende por real, se dá não apenas sob o vetor da semelhança, como tradicionalmente fizeram as diversas teorias que leem a literatura na chave do texto e contexto. Importa para o teórico o construto ficcional erigido a partir dos atos de fingir de Iser, sobre a verossimilhança. E esse construto pode se dar por meio de uma primeira metamorfose, ensejada por tais atos, culminando na realidade ainda factível interna da obra, o que ficou conhecido por mímesis de representação, mas também pode se dar por meio de uma segunda metamorfose, a da autoindicação da realidade interna da obra, por assim dizer, quando esta, a realidade interna, perde o seu caráter factível, ficando nomeada assim mímesis de produção. Ocorre, porém, que o fenômeno mimético, em geral, embora socioculturalmente determinado, e porque assim o é, não acontece livremente, estando sempre sujeito ao que o teórico chamou de controle do imaginário. E aqui eu cito a trilogia do controle. O controle nada mais seria, então, do que uma ingerência da ordem do político sobre a estética e sobre a construção resultante dessa estética, forçando-se uma redução do produto do imaginário ao que reproduz ou confirma o previamente dado, mencionando aqui também o controle do imaginário e a afirmação do romance. Assim, a sociedade de olho d'água, tendo em suma por valores preponderantes o patriarcalismo e o machismo, a política de cabresto, a religiosidade, as representações que produzem, então, não poderiam, em tese, acontecer sem estarem atravessadas por esses valores. Mas, na narrativa, tanto Maria quanto a sociedade burlam esses controles e são capazes de imaginar, fantasiar, coisas para além dos valores dominantes, ficcionalizando nas vivências cotidianas. Entendendo-se com Costa Lima a ficção como aquilo que, na diferença sobre o fundo de semelhanças com o real culturalizado, este transgride por meio de um irreal que violenta o lastro factual de semelhança, dando ao irreal a impressão de realidade. Assim, Maria burla esse controle através do olhar encantado de que já falamos, que fica mais no polo da mímesis de representação, quase no limiar com a mímesis de produção, assim como através da contação de histórias, a atividade diária do povo e única forma dele burlar coletivamente esses controles. Contação essa cheia de partilhas duramente realistas ou risonhamente fabulosas. As realistas ficam, é claro, no eixo da primeira metamorfose, a representação. Mas havia histórias como a do quase menino, que diziam que nasceu com meia cabeça, um olho, uma venta, uma orelha. E também havia histórias como a do Lázaro, que via na imagem do próprio rosto a figura do cão e por isso desapareceu. Histórias, e aqui eu cito a narradora, quase sempre fantasias ou parábolas. Fecha a citação. Histórias essas que já indiciam e iniciam o eixo da mímesis de produção. Nas palavras da narradora, naquele lugar, e eu a cito, maior que os duros fatos incontornáveis, só a força dos sonhos e da fantasia, do assombro e dos encantamentos a puxar a vida para frente.
Nessa mesma toada, não podemos deixar de lembrar que, ao longo de todo o rememorar, vem à tona na imaginação de Maria, e a imaginação é um termo que se repete muitas vezes ao longo do romance, vem à tona na imaginação de Maria um olhar que a persegue durante toda a vida, que é tema constante dos seus medos e que se transfigura nas pessoas. E a narradora explica: Tonho, Antônio, Harley, Mauro, Borges, Michel, Said, Miguel, Paulinho, um olhar sempre capaz de mudar de nome e de aparência. Fim de citação. Esse olhar, então, que transfigura nas pessoas, que sempre muda de nome e de aparência, ele também acaba indiciando o eixo da mimesis de produção. Além dessa forma de burlar a axiologia hegemônica em Olho d'Água, há outra personificada na figura de Fátima, pessoa que acolheu Maria no povoado, materializada também na amizade entre Fátima e Maria e nas ensinanças de Fátima a Maria. Isso porque, em uma sociedade patriarcal e machista, Fátima é a figura, podemos assim dizer, feminista. A narradora a descreve como a única mulher a remexer uma caldeira de tinta entre os homens, e que repassou esse trabalho, aspas, de macho a Maria. A própria narradora nos diz que o lugar de Fátima era um lugar fora de lugar. Naquela sociedade, tingir fios e gerar renda era trabalho de homem, enquanto as mulheres cabia o tear e o abastecimento de água potável das casas, além dos trabalhos domésticos, é claro, e a criação dos filhos. A burla de Fátima a esse controle se dava por uma razão. Ela havia sido abandonada pelo marido, que foi embora em busca de fazer dinheiro e nunca mais voltou, e, ficando sozinha, tinha que dar conta do seu sustento e dos filhos. Assim, fabular no sertão, isto é, olhá-lo e narrá-lo no sobressalto do assombro encantado pelo desconhecido, na excitação das descobertas daquele mundo estranho, assim como permitir-se e incentivar aquele povo à contação de histórias reais e reinventadas, de modo que os gestos cotidianos sucediam-se mecanicamente enquanto a cabeça, livre do mundo externo, detinha-se nas fantasias, e ainda exercer, mesmo que sob desculpa, um movimento contra-patriarcal e passá-lo adiante, tudo isso coloca as fabulações no sertão como burlas ao controle do imaginário interno à obra, permitindo a ficção ser mais livre. Externamente, gostaríamos de apresentar dois controles principais que sobrecaem a obra, prendendo-a mais ao vetor da semelhança, o da história e o do biografismo. Já sabemos, a obra evoca e tem por mecanismo primeiro do seu enredo a ditadura militar. Esse pano de fundo é o motivo, o centro, o motor, o lastro do enredo. Contudo, aparece sempre rarefeito e diluído em comentários e reflexões que não o mencionam diretamente, mas apenas o indiciam. São comentários como esse, e aqui eu cito: primeiro o medo, os estouros que ouvi evocando tiros e todo o horror que eu havia deixado para trás, a esperança de que fosse um pesadelo, o esforço para escapar dele e abrir, enfim, os olhos. Os indícios aparecem em algumas palavras, por exemplo, exílio, fuga, companheiros. E é significativo que o termo ditadura, ou tortura, ou desaparecidos, apareçam apenas uma vez ao longo das 180 páginas, evidenciando de que se tratava aquelas lembranças cheias dos indícios mencionados e de comentários como esse que eu mencionei. A ditadura se evidencia, portanto, em apenas uma citação, e aqui eu a cito: éramos muito decididos a assumir esse caminho, mas onde estariam os outros? Vivos, desaparecidos, desanimados? Apanhados pelos olhares perscrutadores da ditadura, torturados, resistindo ou não. Naqueles anos, para nós, a invisibilidade e a incomunicabilidade eram condições essenciais para o êxito. E logo em seguida ela menciona, e eu continuo a citação: por mais que buscasse, não encontrava outro caminho digno e honesto para os companheiros, conhecidos e desconhecidos, com quem me tinha comprometido. Devia desenrolar-me sozinha, incomunicável pelo tempo que fosse necessário para não despertar suspeitas até criar as condições para a vinda dos outros. Assim tinha sido planejado e eu, corajosa ou insensatamente, havia aceitado a missão. Acreditava-me pronta para tudo.
saberia sim abrir uma frente de inserção, preparar pacientemente a vinda dos demais para fermentar, por longo tempo, a consciência, a organização, a longa luta verdadeiramente popular, de baixo para cima. Sim. É também por meio dessas objetivações do plano de fundo que reflete-se a falência da guerrilha, da militância, enfim. Mas são bastante raras as objetivações do tema, como essas ao longo da narrativa. E é por meio da pulverização do concreto, para retomar os termos de Eco em 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, que acontece a burla estética a esse controle. A diluição do fato histórico em pequenos e curtos comentários, espalhados e rarefeitos ao longo da narrativa, dão espaço à criação ficcional de Olho d'Água, sua sociedade e suas invenções. Por último, outro aspecto externo controlador da narrativa é o biografismo, nela presente. É certo que Maria Valéria Rezende, autora de Outros Cantos, nasceu em Santos, fez faculdade de pedagogia em São Paulo, lá integrou a Juventude Católica, onde conheceu a teologia da libertação, se tornou noviça da Congregação de Santo Agostinho, tendo sido missionária na Argélia, no México e em outros países. Foi educadora e trabalhou com a educação popular nas diversas missões que cumpriu. Ela também foi militante nos tempos da ditadura, fazendo trabalho de formação educacional de base, além de ter ajudado a proteger outros tantos companheiros. E Maria, a personagem, também é de família paulista, também esteve na Argélia e no México, também era religiosa, também era educadora, conseguiu se exilar no interior do Nordeste porque assumiu a função de alfabetizar o povo de Olho d'Água sob a política do Mobral, embora o seu plano era subverter a ordem e trabalhar com o mestre Paulo Freire. Contudo, em entrevista concedida ao Estadão, a autora diz: "Não quis fazer um livro de memórias porque acho chato. Autobiografias se passam por verdadeiras, mas no fundo são ficção. Então preferi dar a forma de um romance e ficar livre para reinventar tudo. A protagonista não tem nada da minha personalidade. Não sou uma sonhadora, e as histórias que ela conta são inventadas, mas o percurso dela é emprestado do meu. E aí eu digo, isso só confirma o que diremos sobre a também pulverização do biografismo na narrativa. A autora reduziu os elementos biográficos a ínfimas inserções que raramente se repetem, rarefazendo essas informações reais em sua construção ficcional, tal qual ocorre com a história. E o fato de a personagem e a autora terem o mesmo nome, Maria, acaba no limiar entre semelhança e diferença. Isso porque Maria é o nome mais comum e brasileiro, e como a própria narradora explica, eu aqui a cito, o nome que declarei ao chegar, nem sei mais a quem, para servir-me como senha, fazer-me uma entre todas as Marias do lugar onde eu devia me esconder, tornar-me como um peixe dentro d'água, preparar o terreno para quem viesse depois de mim. Ou seja, um nome comum para fazer uma entre tantas até na ficção. Aliás, é importante frisar, separar o autor da obra leva o crítico ao puro esteticismo, assim como ler a obra de forma biográfica leva ao puro documentalismo, duas formas de controle que não recaem sobre outros cantos. Daí se dizer, em conclusão, que quando a autora explora e enfatiza na narrativa a fabulação do sertão de Olho d'Água, ela liberta um pouco mais a narrativa do vetor da semelhança, do controle histórico e biográfico que, tradicionalmente, na história do romance, configura um motivo de veto ao ficcional e de marginalização do romance enquanto gênero. De igual modo, Maria, a personagem, ao fabular no sertão, se liberta e participa da mínima libertação do seu povo do controle do imaginário impingido pela verdade da classe hegemônica imposta àquela sociedade, fragilizada por isso e pelas agruras da ditadura. É isso, gente. Obrigada. Tá bom. Muito obrigado, Júlia, pela participação. Parabéns também. Então, depois conversaremos também. Muito obrigado. Passo, então, a palavra a Karina Ferreira Lessa, professora da Universidade Estácio de Sá, nossa colega da UFRJ, de mestrado, doutorado e graduação, sempre com um excelente trabalho, que vai nos falar sobre anatomia, resquício familiar e sobrevida no livro de Cócora, de Silviano Santiago. Por favor, Karina. Professora Karina. Obrigada, professor. Boa tarde aí a todos e todas. Obrigada pela troca de conhecimento.
e escuta, né, fundamental nesse momento aí, como o Bruno bem coloca, de pandemia, né? Então, é maravilhoso estar aqui com vocês. Passo, então, aqui ao trabalho, né? Esse trabalho é uma breve reflexão que nasce de ensaio que vem desenvolvendo a partir de algumas hipóteses que dão a característica estética de composição autoral anatômica de Silviano no decorrer de sua obra ficcional e autobiográfica. Pensa o seu corpo performático composto por dispositivos que reorganizam o organismo no jogo entre os conceitos de suplemento e complemento em Derrida. Um entrelugar enviesado pelo corpo do ator e do personagem a ser representado. De Cócoras, então, é uma novela que partilha o último dia de Antônio, aposentado e solitário, que encontra na morte da mulher um movimento de contemplação em exílio interior e no seu casarão. Os espelhos institucionais que controlaram a vida do personagem são reconstituídos na espacialidade dos capítulos intitulados na cozinha, no alpendre e no quarto de dormir. Ambientes que passam a temporalizar o dia de 8 em 8 horas depois do esfacelamento do relógio, objeto institucional. Com isso, este ensaio pretende conduzir reflexões sobre tempo, sobrevida e resquício familiar na constituição de Antônio. Lembrando aí, pensando que Antônio vai muito direcionado por os últimos dias também de Machado com Carolina. É muito evidente isso no percurso aqui também, quando a gente evidencia um diálogo com o resto da obra de Silviano, né? A primeira página do livro, seguindo uma certa tradição literária brasileira na década de 90, nos apresenta um Antônio típico burguês. Na sequência, conhecemos uma breve história da mulher de Antônio, que começa pela descaracterização a partir do nome. Sabemos que se trata de uma nordestina, alagoana, filha única de usineiros que, ainda jovem, passava férias com o X no catete. Assim conhece Antônio. Era chamada de Rita porque fora nomeada por colegas de Antônio como uma espécie de brincadeira, fazendo referência a uma personagem de filme italiano por quem ele se apaixonara. No casamento, depois de cortar o bolo, Antônio afirma que sempre será fiel à sua amada e idolatrada Rita. Antônio não percebera quando a esposa adoecera em função de uma mistura de responsabilidade recíproca na atividade patriarcal cotidiana. Ele como provedor e ela como a discrição que se impunha à organizadora da casa, ambos administrados pelo tempo mecânico e institucional. Abro aspas. Quando adoeceu, a mulher de Antônio teve vergonha de dizer ao companheiro que tinha adoecido de doença fatal. Antônio via a mulher perder peso, perder cabelo, se descuidar da aparência e não pensava em nada, ou pesava em regime que era a moda segundo os anúncios de jornal. Via as olheiras tomarem conta dos olhos e a palidez do rosto e ficava horrorizado ao constatar como ela estava envelhecendo depressa. Antônio ficou sabendo que a mulher estava doente quando ela lhe disse que tinha de ser hospitalizada naquela hora, porque já não suportava mais as dores. Que dores? Antônio perguntou. Observemos o processo de esvaziamento das categorias e necessidades individuais, sempre moldadas pelo ambiente familiar desde o início do processo educacional. Antônio não conheceu e enxergou a mulher, dominou-se pelas convenções e discursos sociais necessários à figura feminina. Sem diálogo e investigação, atribuiu-lhe ao corpo imagens que bem lhe convinham. O narrador sentencia a construção e transição de ambos os personagens no decorrer da vigência do casamento. Abre aspas. Era recatada. Antônio conheceu-a na praia de Botafogo. Ele era alto, ela era baixa e magra. Ele tinha um rosto afilado, ela o rosto redondo. Não era feia, não era bonita, não tinha graça, não era sem graça. A Ritinha do catete tinha uma vulgaridade domada, que podia lembrar e não lembrar a vulgaridade domada, que podia lembrar e não lembrar a vulgaridade indomável da Rita na tela gigantesca do Cine Palácio. Depois do casamento, ela foi perdendo cores e ganhando carne, se arredondando, até que ficou pálida e bem redonda. O corpo dela virou cópia ampliada do rosto com o tempo. Antônio foi ficando cada vez mais magro e branquicela. Depois dos 50, o casal era o que era, a gorda e o magro. A partir desse fragmento, tendo em vista a importância do corpo na obra de Silviano Santiago, lembro-me de algumas reflexões de Judith Butler no seu A Vida Psíquica do Poder, Teorias da Sujeição. No capítulo intitulado Sujeição, Resistência e Ressignificação,
a filósofa traz para frente de cena um paradoxo Foucaultiano presente em Vigiar e Punir, a subjetivação do prisioneiro. Ela discorre. A subjetivação traz em si o paradoxo. O assujeitamento denota tanto o dever do sujeito quanto o processo de sujeição. Só se habita a figura de autonomia sujeitando-se a um poder. Uma sujeição que implica uma dependência radical. Para Foucault, esse processo de subjetificação ocorre de maneira central através do corpo. Em Vigiar e Punir, o corpo do prisioneiro não aparece apenas como signo de culpa e transgressão, como corporificação do proibido e a sanção para rituais de normatização. Esse corpo é enquadrado e formado pela matriz discursiva de um sujeito jurídico. Foucault sugere que o prisioneiro não é regulado por uma relação exterior de poder, segundo a qual as instituições tomam como alvo de seus objetivos, de sua subordinação, um indivíduo pré-existente. Pelo contrário, o indivíduo se forma, ou melhor, formula-se como um prisioneiro por meio de sua identidade constituída discursivamente. Os paradoxos tão caros a Silviano Santiago, representados pela presença e ausência no corpo físico das personagens e no corpo linguístico do narrador, se relacionam diretamente com o processo de domesticação da existência denotados nos apontamentos de Butler a partir de Foucault. O corpo da mulher se expande obedecendo às agruras cotidianas, prisioneira ao modelo de obediência conjugal. É interessante como o narrador corporifica o tratado social investido da psique dos personagens, ora da mulher, ora de Antônio. Vejamos, abre aspas. Antônio e a mulher viviam em harmonia por causa das boas maneiras de que ela se valia para dar início às atividades rotineiras e a dois do casal. Se dependesse só da vontade dele, caberia sempre a ela a primazia do chute inicial em qualquer das 3 refeições diárias. Ela declinava, olhando para ele. Comece você, meu bem, sussurrava, restaurando a boa ordem patriarcal na casa. As boas maneiras dela despertavam as boas maneiras dele. Você primeiro, meu bem. Se as boas maneiras da esposa incentivavam as boas maneiras do marido, serviam também para camuflar a ansiedade e a insegurança dele. Sempre serviram. Em todas as partidas do dia realizadas na mesa da copa, aos olhos embevecidos da empregada, ela fingia que tinha ganhado de presente do marido a primazia do chute inicial. A gentileza feminina restaurava o equilíbrio, não deixando que as relações de dependência se invertessem. O narrador desvela a manutenção constante dos signos linguísticos patriarcais que codificam a existência familiar do casal. A mulher de Antônio julgava sem muita convicção burlar as leis cotidianas. No entanto, no jogo cênico, o corpo da prisioneira mantém um modelo de obediência e, paradoxalmente, esfacela o poder na figura opressora. Antônio estava dominado pela primazia do chute inicial, confirmada com a morte da mulher, na medida em que ele passa a ter dificuldade de iniciar as refeições. Será a partir da desconstrução do relógio institucional, desprovido das relações públicas e privadas, que temporalizavam a própria vida, que Antônio reconstituirá os resquícios da primeira fase da vida familiar, a infância. O relógio está quebrado. Diante da maçã cortada em pequenos pedaços, ele divaga. Abre aspas. Pensa num relógio sem ponteiro, sem algarismos. Pensa numa ampulheta sem areia, num relógio de sol em dia de céu nublado. Antônio pensa numa noite sem lua e sem estrelas, num oceano de ondas, numa praia sem banhistas, numa floresta sem animais e pássaros. Pensa numa floresta amazônica só de troncos de árvores sem galhos e sem folhas. O relógio de Antônio perdeu primeiro o ponteiro dos segundos. Na repartição pública era medido em segundo após segundo pelo relógio de ponta. Depois da morte da esposa, o relógio de Antônio perdeu o ponteiro dos minutos. Poucos meses depois da morte da esposa, o relógio de Antônio perdeu o ponteiro das horas. Antônio distancia-se dos rituais previstos na sociedade e se entrega ao próprio tempo. Ele não pega a maçã no escuro, ele já tem cortado e observa o tempo oxidando e modificando as cores do seu interior, com a afirmação da habilidade no uso do pronome possessivo. Voltemos-nos brevemente à estrutura narrativa de A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, e as ponderações de Silviano Santiago em ensaio intitulado A Aula Inaugural de Clarice Lispector, para fazer refletir alguns aspectos fundamentais da novela estudada. Clarice Lispector tem em sua inovação estética a ausência do nome nas relações. Tal perspectiva se estende à novela de Silviano Santiago na medida em que o narrador transita e demarca
uma verdade sobre os sujeitos. Aquela verdade jurídica evidenciada também no autor, de acordo ainda com o pensamento Foucaultiano. Em A Maçã no Escuro, Clarice, no ato extremo, faz nascer um herói que teria assassinado a esposa. Ao fugir do crime, o personagem Martim, desprezando antigos valores, refaz-se como ser humano. Apesar de um evidente diálogo com a tradição bíblica, a autora abandona a ideia do julgamento e constrói um personagem aprendiz da observação do mundo. No contato com uma prima e uma cozinheira da casa na qual vai se refugiar, Martim descobre o prazer no intercâmbio inevitável e necessário às relações de poder. Dominantes e dominados trocam de papel a todo instante, o que não acontecia entre a mulher, com traços de Macabeia, e Antônia Decópolis, como bem observa o narrador. Além dessa trama ensimesmada no mergulho sobre a existência metaforizada na maçã de formas distintas, o romance clariciano também é dividido em 3 capítulos e configura o trajeto de autoconhecimento do personagem central. Todos são concebidos pelo ou no entrelugar do herói-vilão. Podemos pensar ainda na concepção de tempo romanesco, na medida em que ambos, Clarice Lispector e Silviano Santiago, investem de formas distintas e inovadoras na construção da narrativa, abandonando os parâmetros antigos do literário. A nova arquitetura temporal justifica o renascimento de Martim e ainda o renascimento de Antônio. Neste caso, paradoxalmente, um renascimento que concretiza no corpo a morte física. Cristã, será? No ensaio supracitado, Silviano declara: a ambição de Clarice Lispector foi de inaugurar uma outra concepção de tempo para o romance. Vale dizer de história, ou seja, de transformação e evolução do personagem, a do tempo atomizado e concomitantemente espacializado. Para reinventar-se, criar um novo tempo, Antônio distancia-se da história. Distanciar-se da história é estar sozinho, distante das performances discursivas sempre prontas e reconhecíveis que o encontro com o outro lhe oferece. Abre aspas. Se a maçã emprestar-lhe vida, Antônio vai caminhar até a sala, pegar o telefone, esperar o sinal e discar para bater papo com o irmão mais velho, o outro sobrevivente da velha família carioca. O relógio de Antônio iria recuperar o ponteiro dos minutos. Se pedir desculpas ao irmão mais velho pelas recentes e constantes grosserias, e se depois dar trela à conversa mole dele, o relógio de Antônio iria recuperando pouco a pouco os ponteiros dos segundos. Se o irmão mais velho de Antônio lhe disser pela enésima vez que se ele lhe disser que devia ter adotado um filho quando o médico lhe garantiu que ele era estéril, que o casal nunca iria ter filhos, e se em seguida ele perguntar ao irmão mais novo por que você não adotou um filho, você que também é estéril e que tem todas as qualidades morais exigidas para se adotar um filho, Antônio não vai ter a resposta para a pergunta. Não vai querer, como nunca quis, inventar uma desculpa qualquer para justificar a demência precoce de ser pai postiço de alguém. Repete, né? Associo aqui a ideia de sobrevivência à abordagem que Silviano traz para o conceito em genealogia da ferocidade a propósito de Guimarães Rosa e a visão dos críticos em processos de domesticação de obras como Grande Sertão Veredas. Silviano nos diz, abre aspas, reparem como os dois são iguaizinhos, o focinho domesticado do Grande Sertão Veredas e a cara do crítico. Já doméstico, o animal parece zumbi, é zumbi. Perde a própria vida para ganhar a sobrevida como forma autônoma da morte do selvagem que é apenas impressa nele, passa a existir só nele. O doméstico com crítica literária. É pulsão de morte, ressalta a qualidade fantasmática de monstro selvagem morto. A vida doméstica do antigo animal selvagem vira dependência de pulsão de vida alheia e humana, demasiadamente humana. Fecha. Reparem ainda, ao pegarmos das palavras do ensaísta Silviano Santiago, imaginaríamos respostas unilaterais, nós leitores amansaríamos o bicho para pôr nas rédeas. Pensemos na atitude do crítico literário e pensemos na ausência da esposa responsável pelo pontapé inicial. Em contextos distintos, ambos correspondem ao mesmo processo civilizatório ou primitivo. A depender da escolha que se faz, diante de um olhar civilizado e moral ou de relógio institucional, uma leitora encontraria rabicho patriarcal na atitude machista de Antônio ao longo do casamento. Necessitado agora de algo que o restituísse à sobrevida, né? E coloca aí o sobre entre parênteses. Em contraponto, um olhar primitivo
e imoral o levaria ao estado de morte revestido de vida. Ao caminhar pelos espaços físicos da casa, o homem descobre caminhar para a morte. Todas as hipóteses levantadas pelo narrador em discurso indireto livre circulam entre os futuros do pretérito iria, devia, iria, como possibilidades de domesticação lenta de Antônio, já quase em estado selvagem. Em processo de abandono da história, o homem se retrai de tal forma a encontrar Toninho. O narrador se entrega à análise de Antônio menino, que na posição reflexiva por excelência, funde-se ao Antônio adulto em divagações sobre a constituição familiar e a temporalização da própria existência. De cócoras debaixo da mesa que antes comportava os hábitos familiares, Toninho esconde-se sob o lençol, onde jaz o corpo da mãe. Sua caixa sonora absorve todos os discursos do entorno, performando no corpo as futuras projeções da sobrevida. Antônio possui e não possui os resquícios da primeira família. As duas pontas se encontram e temos Toninho no corpo de Antônio. A infância de Toninho, manchada pela morte da mãe, é a origem e o fim dos seus dias. Aceitar os argumentos do irmão reconduziria ao relógio civilizatório. Antônio não assume atitude de sobrevida, novamente, sobre, entre parênteses, na fala do irmão. Não se deixa amansar. Preferiria um campo aberto, agradável aos olhos e ao relógio, tal qual na concessão habitual da esposa cotidianamente. Daquela forma, tal qual modelo de crítica oferecido por Silviano no ensaio sobre Rosa, encontraria um novo ambiente que o satisfizesse as necessidades vitais, agradáveis aos sentidos. Não seria um selvagem morto, esmagado pela pulsão de vida alheia, reconstituiria a própria morada. Com desenvoltura, compraria um novo relógio que o reconfigurasse um rosto jovem e originário. Bom, é isso. Obrigada. Obrigado. Professora Karina, obrigado também pela participação. De volta a casa, é sempre uma honra muito grande. Nós, então, são 3h30, nós teremos, então, meia hora para o debate. Eu acho mais, talvez, sadio que o debate se dê entre vocês, se quiserem. Temos aqui também a honra de ter a professora Ângela Dias, professora titular de literatura da Universidade Federal Fluminense, que pode também nos ajudar nesse debate. Mas, enfim, está todo mundo no mesmo patamar, estamos aqui juntos, são todos pesquisadores. Eu acho que estamos assim com a ideia de produzir conhecimento. A gente não está aqui para divulgar saber só, mas sim produzir saber. É o papel da UFRJ. Então, assim, podemos, digamos, ter uma liberdade nessa proposta de criação de conhecimento, como eu notei nas cinco intervenções, né? Eu achei extremamente ricas, intervenções que justamente não se bornam a divulgar saber, mas propõem ideias originais sobre temas voltados para a literatura brasileira contemporânea. Então, eu abro a palavra, se alguém quiser tomar essa palavra. Professora Ângela. Está fechada. Eu queria dizer que eu gostei muito das apresentações, todas excelentes, e vou fazer duas perguntinhas. Uma para a Karina, que terminou de falar agora, e a outra para essa menininha que está de óculos, não está aparecendo o nome dela. Júlia. Júlia. Júlia, isso. Karina, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que você falou um pouco rápido, e eu não aprendi qual foi a comparação que você estabeleceu entre a maçã no escuro e o de cócoras. Se você pudesse comentar um pouco essa aproximação, seria bem interessante, porque o teu texto está bem rico. Obrigada, professora. É uma honra, falar com uma das especialistas, Já causa uma tensão em conversar, mas é ótima, essa troca e ouvir a sua fala. Bom, a relação que eu estabeleço tem a ver com a composição, com as escolhas estéticas que Silviano faz em Decóporas, a divisão em 3 partes,
essa questão do trajeto do herói que se reconstitui, se reconfigura sobre um novo olhar, né, um revisitar dessa família, que seria uma família patriarcal, tal qual instituída pela sociedade, em que ele perfaz nessa reflexão e reconstitui a própria vida. Né? Então, há esse universo e há também o próprio diálogo com a Clarice, né? O que eu acho muito evidente também com a figura machadiana. Né? O personagem ali em Decópolis, ele revisita o tempo todo essa maçã que está cortada sobre a mesa. Né? Eu busco sempre pensar a obra, né, do Silviano, já que ele mesmo se propõe a trabalhar com muitas entrevistas e com muitos ensaios. Né? Então, essa questão do olhar, né? Ele sempre publica um ensaio e um romance. Não vejo isso como algo gratuito, né, na constituição da obra dele. Então, um jogo de reflexão ali que justamente vai modelando, né, esse olhar dele derridiano, né, no jogo entre complemento e suplemento. Não cheguei a mencionar aqui para todos, mas posso ler aqui a própria definição, né, se alguém julgar necessário. Eu pesquiso aqui a própria definição que ele dá quando da escritura lá do glossário de Derrida, né? Mas no sentido de um livro, né, um romance complementar e dizer sobre o outro, bem como os próprios ensaios que ele diz que também são autobiográficos. Né? Então, eu trabalho o tempo todo esse jogo de suplemento, nesse jogo da falta, em relação ao que ele propõe nas entrevistas e nos ensaios. E acho que ele constitui bem ali, então, essa figura machadiana que olha a maçã, né? Quando a gente vai lendo as cartas do Machado ao final da vida, ele tem uma dificuldade de se alimentar, né? Então, ele fica ali comendo aquela maçã e, ao mesmo tempo, no passo em que ele tenta se alimentar, ele, Antônio, daquela maçã, ele também vai constituindo hipóteses filosóficas sobre a existência e também sobre a linguagem. É algo que está presente também em Clarice, acho que ele joga ali muito, de forma muito pertinente com essa questão da linguagem, também Clarice na Maçã no Escuro, e a própria mulher ali, né, que é muito interessante, a figura ali feminina, que é essa Macabeia que a gente não ouve também, né, também performada por um jogo também com a imagem da Clarice, da própria Clarice Lispector, então é muito interessante, né, o jogo que ele faz entre biografia de Machado e de Clarice na narrativa e, de alguma maneira, também, que eu não jogo aqui agora, né, constitua algumas hipóteses também, a questão do entre-lugar sempre para o Silviano, né, algumas hipóteses da própria biografia do autor. Né. Eu acho que você talvez também pudesse aproximar o de Cócoras com o Machado, que o Silviano escreveu, porque Sim. fala muito, né, desses últimos dias. Ele é muito apaixonado pelo Machado, né? É uma fixação, né, do Silviano. Sim. Eu escrevi um ensaio longo sobre o Machado do Silviano, acho um belíssimo livro, né? Um livro melancólico, né? Muito melancólico, né? E uma bela homenagem ao Machado, né? Eu gosto muito desse livro. Belíssima, romance sem sombra de dúvida de peso. Maravilhoso. Um ensaio, né? Romantizado, né? Enfim. Volta muito ali ao... Ai, meu Deus, me fugiu, né, a expressão. Ele volta ali muito ao início dele com crítica genética, né? Lá com o Gide. Então, é um trabalho fenomenal, né? A análise que ele faz do Memorial de Ares, né? Fenomenal. Ele é maravilhoso. Foi bom. Muito lindo. Agora, para a Júlia, eu gostei muito, Júlia, do seu trabalho, muito rico sobre o controle do imaginário, né? E a Maria Valéria. E queria que você comentasse um pouquinho mais, porque eu acho que esse seu trabalho ilustra bem essa teoria do controle do imaginário, do Luiz, e acho, sobretudo, que ele ilustra fazendo uma espécie de homenagem à ficção, né? Aos dribles que a ficção consegue dar no controle do imaginário, né? Achei muito rico o que você falou.
Acho que você podia dar uma sintetizada nos pontos mais importantes, porque está muito bonito o seu trabalho. Júlia. Obrigada, professora. Fico muito honrada de ouvir um elogio seu. Então, eu venho estudando o Costa Lima há um tempo. Eu fiz um mestrado aqui na UFSCar e estudando a mimesis costa-limiana no romance pós-64, eu peguei o Zero e a Festa, só para situar de onde eu saio da discussão, por isso estou fazendo essa introdução. E aí agora, no doutorado, eu estou estudando o controle do imaginário no romance pós-ditatorial contemporâneo, esse publicado agora, dos anos 2000 para cá. E aí eu peguei como corpus a Noite Dentro da Noite, do Joca Rainer Serron, e a trilogia infernal da Micheline Verunsky. E tudo que eu vim lendo sobre o Costa Lima, enfim, acho que é um teórico injustiçado, assim, porque as pessoas falam que ele escreve muito difícil, que ele escreve em português só que em alemão, enfim, essas críticas que a gente já ouviu. Mas acho que é o grande teórico dos trópicos, como o Dahl nomeou, né, no último livro que ele publicou. Então, e eu acho, sim, que a obra dele, no Frigir dos Ovos, é um grande elogio à ficção, porque os pilares que ele propõe teoricamente, ele estuda a mimesis como um grande tema, mas a partir daquilo para pensar os limites e os ilimites da ficção, e para pensar esses limites a partir do controle, né? Então, acho que o grande ganho com a teoria dele, assim, se fosse para eu resumir, é que quando ele coloca a mimesis reconsiderada como produção da diferença sobre um fundo de semelhança de um real com um real culturalizado, que é importante, né? Ele nunca pensa o real como real. O real é aquilo que culturalmente se entende por real num determinado tempo e espaço, de forma bem genérica. Assim. Então, quando ele propõe esse conceito de produção de diferenças sobre esse fundo de semelhanças, com esse real culturalizado, é quando ele abre portas para a ficção ao pensar a diferença. Assim. Então, interessa pensar a construção ficcional que tem semelhança com, mas se difere desse real. Quer dizer, ele vai retomar o Wieser para dizer justamente que primeiro se selecionam elementos do real, e aí você se recombina esses elementos do real para construir a realidade interna da obra, e quando dá autoindicação, você teria já uma outra natureza, uma outra coisa que já não é a realidade, mas sim vem dessa realidade, mas é uma outra coisa que é a ficção. E aí a grande crítica que ele faz ao Wieser é que falta a dimensão mimética para o Wieser. Se a gente pode dizer que falta alguma coisa para o Wieser, nos termos do Costa Lima, seria essa dimensão da mimesis, que é o que reconecta essa leitura dessa outra natureza em relação ao mundo. E aí ele chama, né, a mimesis de um movimento de dupla via, porque ela não só tira do mundo, mas ela devolve ao mundo uma outra coisa a partir dessa outra natureza. E só que essa mimesis, para resumir, ela nunca se dá sem estar controlada. Então, existe sempre, e aí parece que por cultura e por tradição, a gente sempre teve apegado a uma necessidade de pensar o mundo a partir de uma verdade, né? Então, o Costa Lima vai tracejar isso, sei lá, se de repente na Idade Média a grande verdade era religiosa, depois a gente vai ter já lá, estou exemplificando aqui, mas assim, a partir do cartesianismo, a grande verdade vai ser a razão, e depois a ciência, e depois a história, e aí hoje, para o Costa Lima, a grande verdade talvez fosse o mercado, porque ele diz que o último controle nessa linha de história é o mercado, agora. Então, a gente está sempre atravessado por essas verdades que são das classes dominantes, né, que são das classes hegemônicas.
E essas verdades controlam essa mesa. Então, em geral, a gente tende-se a representar sempre por semelhança a essas verdades. E por isso importa tanto para ele a construção ficcional dessa diferença. Eu acho que é isso. E aí é essa construção que burla, né? É muito bom o seu trabalho. O Luiz ia gostar de ouvir. Que bom, temos ainda, então, 15 minutos. Alguém quiser fazer mais alguma observação? Eu, né, só agradecê-lo mesmo, porque eu aprendi bastante, né? Achei maravilhoso o seu trabalho também, Júlia, e concordo sobre a questão do Costa Lima. Né, usei bastante na minha tese de doutorado e acho que ele é muito negligenciado. Né? Você tem toda a razão. Eu fico muito feliz, não só de vê-lo, como ouvir a sua fala do Bruno também, muito ricas e que se complementam sobre, né, Maria Valéria Rezende, que é maravilhosa. Achei também encantadora a fala da Mila por conta de conhecer o cronista Lobo Antunes, que eu não conheço, que eu admiro, mas costumo ler mais os romances, né? Então, achei muito bacana. Aprendi bastante. As perguntas, elas vão chegando aos poucos, né? Fiquei inquieta com a questão do tempo e o espaço no romance do Rufato, que a Ângela menciona também. Mas eu estou processando aos poucos. Não sei se também vocês poderiam falar, né? Se a Ângela poderia falar um pouco mais sobre essa questão do tempo associado ao espaço. Porque é a questão da teoria da paisagem, do Michel Collot. Eu pulei muito as passagens mais teóricas, porque como era uma apresentação rápida, né, de 15 minutos, e a gente não pode se deter muito nas questões teóricas por conta do tempo, né, para ficar também uma apresentação um pouco mais interessante. Mas é um romance belíssimo, porque constrói a desterritorialização do personagem na linguagem, entendeu? Essa linguagem híbrida. E o tempo todo o Rufato assinala a hibridez com... ele faz itálicos, ele faz negrito, com aquela confusão verbal do personagem no depoimento. Então, é muito bonito, porque é um depoimento ficcionalizado, né? É lógico que ele diz editado minimamente, mas isso é história, né? Certamente é história. Agora, ele ganhou um presente, porque essa linguagem híbrida é um presente literário, né? E vai caracterizar muito bem esse desenraizamento, né, do personagem. É um romance muito bonito, muito melancólico também. Eu, como sou melancólica, adoro as coisas melancólicas, mas estou com elas. Eu fiquei pensando agora, quando você coloca nessa questão da melancolia, das escolhas formais, também muito eu tenho observado por parte de alguns escritores uma espécie de retorno, aí Godofredo está aí para dizer melhor do que a gente, né, o simbolismo. Não sei, eu tenho percebido assim, um trabalho com a linguagem nesse tom melancólico e com essa demarcação aí de, né, caixa alta, negrito. Interessante, né? Porque eles se propunham, isso foi acontecer lá com o concretismo, né? Esqueci o nome daquele poeta que queria, inclusive, publicar um livro em formato redondo, né? Quer dizer, de alguma maneira, isso agora se torna uma realidade. O Souza, ele começava o período com maiúscula, e que as 3, 4 letras maiúscula. E aquilo criava mas por quê? Então, porque eu acho que tocou num ponto hoje, nos 5, que é um pouco a questão da documentação e da estética. Assim. É curioso porque foi não sei se foi pensado realmente ali juntar essas comunicações, mas, enfim, é como estetizar uma documentação. A do Silviano é através da história da literatura brasileira, de uma certa maneira, que é desde os grandes autores, que então é um documento, assim, nesse aspecto literário, quer dizer, mas não é que seja um documento literário, mas, assim, fala explicitamente desses outros autores, e a Karina levantou de maneira muito clara isso, mas os outros da ditadura, a mesma coisa,
sempre essa preocupação, e eu queria chegar nos dias atuais, né? Essa preocupação em bem ou mal, quer dizer, se afastar um pouco da proposta lá modernista, ou mais precisamente dos surrealistas, onde aquela coisa está clara que a preocupação é uma preocupação estética unicamente, né? E aí me vai lembrar de um episódio que eu cito sempre, que aconteceu em 1938, no México, na época lá da Frida Kahlo, o Diego Rivera, e o Trotsky, que tinha sido expulso da União Soviética e que se exilou lá no México e lá mesmo foi assassinado por Stalin através do Ramon Mercader, né, que todo mundo se lembra. Tudo bem, o cara só pensava em política, então só em conteúdo, vamos chamar assim, para voltar para o nosso texto, só conteúdo, só a política, só como fazer as massas, a ascensão das massas, do operariado, só. Quer dizer, a estética artística, aparentemente, de fora. Ora, ele recebe, nesse ano de 38, a visita, nada mais, nada menos, do que o Breton, o papa do movimento surrealista. Que esse, ao contrário, a impressão que você tem, só pensava em estética, em escrita automática, quer dizer, sem a razão, que fora escrever sem dar tempo da razão entrar em cena, é só bota para fora o que está escrevendo, né? Quer dizer, ao contrário, o outro é só razão. Aí, claro, isso criou uma certa. Mas como é que pode vocês dois assim, uma antítese um do outro, né? E aí o Trotsky, ele disse, abraçado com o Breton, assim, não, é que se o Breton só fala em estética, se ele mudar essa estética, quer dizer, ou seja, a noção do belo, seja do que é bonito, que não é, enfim, né, do que eu gosto, que não gosto, da arte, ele está mexendo na alma da sociedade e está mexendo na questão das classes sociais. Quer dizer, ele está mexendo na alta burguesia da época, que tem um critério de beleza, que apostou uma grana preta e investiu em obras de 10 milhões de dólares, de 50 milhões de dólares, e agora então vem uma nova estética que destrói tudo isso. Então, a questão estética é uma questão também política, né? Então, assim, eu fico notando e prestei muita atenção no que foi levantado nessa linha de pensamento, que há essa preocupação. E eu por acaso, estou dando o doutorado aqui no UFRJ sobre literatura afro-brasileira. E os palestrantes que eu convidei várias vezes são sempre assim meio unânimes em dizer que há uma preocupação conteudística na literatura afro-brasileira, entendeu? Ou seja, de passar, tipo, não vamos perder tempo, entre aspas, né? Não estou eu dizendo, perder tempo em muita firula estética, vamos direto ao ponto. Nós queremos passar a filosofia africana na construção da nação brasileira, né? Então, assim, mas, claro, sem partir para o documental, porque não é isso, queremos fazer literatura. Então, veja, eu acho que essa literatura afro-brasileira, ou negro-brasileira, como vários querem chamar, ela é o elemento forte hoje, em 2021, 2020, né? Não, quer dizer, final de 2020, já estamos quase em 2021. Eu acho que esse é o movimento que cresce hoje na literatura brasileira. Talvez não só brasileira, mas a brasileira de certeza. Então, assim, e com essa preocupação muito claramente exposta por todos os palestrantes, né? Enfim, então, quero dizer que vocês apontaram essa linha, mas, assim, com mais ênfase na estética, eu acho que é o nosso trabalho na literatura, nas faculdades, etc., na nossa pesquisa, né? Porque a gente está tratando da famosa autonomia da literatura, né? Quer dizer, nós estamos aqui todos com medo de que a gente perca essa autonomia, né? E que ela seja vazada por elementos
da história, quer dizer, porque a literatura passa a servir como documento apenas para o historiador, documento para o político, documento lá para Belas Artes, para saber como é que as pessoas se vestiam, para direito, para saber se Bentinho, enfim. E são os famosos estudos culturais, né? E a gente, assim, então, assim, eu acho que a gente está num carrefour, assim, da autonomia da literatura. Não é um acaso, vocês se lembram também das duas colegas da Argentina, que é a Florencia Garramunho e a outra lá, Tamara Kamenzain, se não me engano, né? Que trabalham com essa ideia de literaturas pós-autônomas, né? Que é um dado assim. Então assim, eu só queria, para a gente fechar um pouco, mostrar que querendo ou não querendo, a gente combinou antes, não combinou, né? Assim, foi muito nesse ponto. A Maria Valéria Rezende, né? Aí eu achei até uma hora, a Júlia disse, não, dá a impressão que falou pouco, assim, que não, aí depois citou lá, acho que ele levou isso no final, assim, como se fosse um pudor, assim, para não parecer que é um documentário, né? Que é um livro-documento. Então é melhor ler o historiador, realmente, todo mundo vai ver, né? Mas, enfim, veja, esse pudor demonstra um desejo inconsciente, né, de querer, na verdade, fala muito da época da ditadura militar. E aí o final, a descrição da autora, o que ela fez, parece também, isso não é uma coisa muito legal da parte da Júlia, estou dizendo que, assim, mas aí vem toda essa biografia da autora militante política na época da ditadura, para justificar a abordagem do livro, que pega do ponto de vista estético, mas não perde de vista a questão conteudística, né? Então, assim, eu acho que a gente mudou um pouco nesse momento, não nós agora mais, mas em geral, no século XX, XXI, né, que nós estamos, para uma preocupação de novo, que era a minha preocupação da minha época na escola, na faculdade minha e da Ângela. Os professores falavam muito a questão da mensagem e a questão da identidade nacional, você lembra? Mensagem, o que o autor quis dizer, a gente tinha que correr atrás da mensagem, até que alguém disse, pô, eu não sabia mensagem. Mensagem, eu acho que eu quiseram, você perguntar para ele. Enfim, isso acabou, essa palavra mensagem, acabou. Tinha acabado, mas não sei se justamente não está voltando. Quer dizer, tinha acabado essa palavra, e tinha acabado a questão da identidade também. Também não se falava mais da questão da identidade, não era um assunto, desde a Clarice para cá, né? Não era um assunto já lá dos anos 30, a partir de Guimarães Rosa, que ela foi, né? Enfim, então, assim, me parece que o nosso seminário hoje cristaliza um pouco uma tendência, um pouco a nossa revelia, talvez, mas, assim, acho que vocês são na vanguarda, são 5 pensadores, pesquisadores de vanguarda, entrando em temas, né, candentes, assim, e eu acho que isso é uma honra aqui para mim, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e para o nosso tema de estudos, que é a literatura brasileira. Então, assim, queria agradecer, porque são 16 horas, agradecer a participação da Ângela, porque, creiam-me vocês, ela se permitiu vir aqui, né, fazer a sua participação, né, assim, contribuir um pouco para o tema, para a literatura e para a universidade pública. Então, muito obrigado. Foi muito bom, a gente aprendi muito, aprendi muito com a minha. Todas as apresentações foram excelentes, todas, a do Bruno, a da Mila, todas. Me referi a elas, todas foram excelentes, aprendi muito com todas. Então, gente, se quiserem, meninos e meninas, se quiserem dar apenas Eu só queria até logo. Bruno, por favor. Bem rapidinho com Júlia, parabenizar todos os trabalhos, né? Trabalhos muito bons. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, né? Os professores Ângela Godofredo. Que bom, Bruno. Bem. Parabéns também. Eu também. Júlia, uma dúvida que você falou sobre Olho d'Água, e eu não sei se eu entendi errado, mas você disse que era uma cidade fictícia na Praça de Valéria, né? Sendo que Olho d'Água é uma cidade aqui do sertão da Paraíba. Aí eu fiquei em dúvida se... É mesmo uma cidade do sertão da Paraíba, mas respondendo rapidamente, a Maria Valéria disse que essa Olho d'Água é uma cidade ficcional. Sim.
Claro. Tudo bem. Sim. Alguém mais? Então, Janda, que é a última. A Mila quer falar. A Mila quer falar. Agradecer mesmo, professor. Parabenizar a todos Obrigado. e agradecer. A gente que agradece muito. De agenda para mandar esse link para o e-mail da gente. Vou mandar assim que ele subir, ele vai entrar ainda hoje. Bom, essa semana ele vai entrar com certeza, aí a gente manda para os participantes. Tá bom, tá ótimo. Bom, então Gente, podemos. obrigada. Obrigado, então. Encerramos. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, Tá? gente. Muito legal. Parabéns, então. Muito obrigado a todos. Tchau. Beijo Obrigada, grande. gente. Tchau. Até. Até. Obrigado. Tchau.